Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca, estamos juntos hoje para que a gente possa começar um novo capítulo. Esse capítulo vai falar dos movimentos periódicos, movimentos que têm ali uma certa repetição, tudo bem? E aqui, na aula de hoje, a gente vai fazer uma introdução ao movimento harmônico simples, tá legal? E para a gente começar essa introdução, vamos imaginar o seguinte, olha só, eu vou pegar um fio, tá legal? E vou pegar esse fio e vou amarrar ele lá em cima, no teto, tudo bem? E na outra extremidade, na extremidade livre ali, né, desse fio, beleza? Eu vou amarrar um bloco, tudo bem? Pronto, uma vez que está amarrado esse fio lá em cima com um bloco, uma massa aqui embaixo, bom, eu posso colocar esse objeto para oscilar, então ali nós temos um oscilador, tudo bem? Também chamado de pêndulo, beleza? Então o que acontece? Esse pêndulo é exatamente o que está desenhado aqui, tudo bem? E, né, de acordo com a imaginação que você, né, está tendo junto comigo, você vai perceber que uma vez que eu amarrei, deixei esse objeto parado aqui, ele está na vertical, então essa daqui seria a nossa situação inicial. Beleza? Aí o que eu faço? Olha só, repare, eu vou pegar aqui esse objeto, essa massa, e vou trazer até esta posição esta que chamarei de A. Então essa aqui é a posição A, beleza? Ok. E aí na posição A, uma vez que eu trago ele até aqui, eu vou soltá-lo. Uma vez que eu solto esse pêndulo, essa massa vai tender a cair, beleza? E ter esse movimento ali por conta de uma conhecida nossa, chamada aqui, né, de gravidade, beleza? Que atua ali, né, sempre na vertical, tudo bem? E aí, esse objeto, ele vai passar por aqui, ó, por esse ponto, o ponto de equilíbrio. E nesse ponto de equilíbrio, a sua velocidade será máxima. Beleza? Ok. E aí, olha só, ele vai continuar o seu movimento, por conta da gravidade, ele vai desacelerando e ele para aqui nessa posição, a qual eu chamo de posição B. Tranquilo? Exatamente nesse movimento aqui de subida. Tudo bem? Eu vou deixar esse movimento acontecer. E no que o movimento ele vai acontecendo, esse objeto ele vai cair, também por conta ali da gravidade. Beleza? Descrevendo essa trajetória aqui, esse arco de círculo, ele vai passar, olha só, para o lado de lá, com uma outra velocidade. Beleza? E essa velocidade, já que eu chamei essa daqui de positiva, vai passar por aqui com uma velocidade, com um vetor velocidade negativa. Tudo bem? E aí esse objeto ele vai subir e vai atingir ali uma altura máxima. Beleza? Uma determinada altura, vamos colocar assim. A pergunta é a seguinte, será que esse objeto ele vai atingir novamente o ponto A? Bom, a resposta é depende. Depende. Por quê? Se nós estivermos analisando uma situação real, nós temos aqui, né, a presença do movimento onde está, na verdade no meio, né, onde o oscilador está oscilando, a gente tem o ar, que é o meio onde está se propagando, onde ele está oscilando. Então repare, o ar ele vai oferecer uma resistência. E se ele oferece resistência, nós dizemos que nós teremos um movimento amortecido. Ou seja, ele começa aqui, aí ele vem, desculpe-me, ele começa aqui, aí ele passa por aqui com a velocidade máxima realmente do movimento, só que ele não vem até o mesmo nível de ar, ele para um pouquinho antes. E aí ele vai voltar, vai descer, vai passar com uma velocidade diferente da velocidade máxima aqui no ponto mais baixo, e aí ele vai voltar para um nível menor do que esse primeiro atingido. E assim ele vai cada vez mais se aproximando da posição de equilíbrio. Então repare, quando que a gente tem um oscilador do tipo amortecido? Quando nós temos ali forças de resistência. E o que essas forças de resistência elas fazem então? Elas retiram energia do sistema. Professor, energia? Sim, energia do tipo mecânica. Repare, aqui, ó, se a gente tomar por base
uma reta traçada aqui pelo ponto de equilíbrio, pela posição da massa do objeto, né? Perpendicular aqui ao fio no ponto de equilíbrio, ele está a uma certa altura inicial. Tudo bem? Quando eu desço, quando eu largo, aqui ó, perdão, se ele está numa certa altura, ele tem energia potencial gravitacional. Então naquele momento a energia mecânica dele é potencial gravitacional. Aí quando ele desce, transforma essa em energia cinética. Beleza? Se nós tivermos aqui, então, um sistema, né, um sistema amortecido, ou seja, a gente tem um sistema não conservativo. E você já estudou que o sistema não conservativo é aquele que retira energia desse sistema. E aí, ou seja, ele vai perdendo energia o tempo todo. Tudo bem? Até que a sua energia ela seja totalmente consumida, seja totalmente retirada, e aí ele vai parar aqui na posição de equilíbrio. Tudo bem? No entanto, repare, nós vamos levar em consideração aqui, né, um sistema no qual, né, uma situação na qual não exista força de resistência. Bom, se não existe força de resistência, você concorda comigo que não será retirada energia desse sistema? Você concordando comigo que não será retirada energia desse sistema, você concorda que a energia mecânica dele será conservada? E se a energia mecânica dele será conservada, você concorda que a altura que ele atinge aqui será a mesma altura que ele atinge aqui? Então, quando a gente tem esse tipo de situação, nós estamos no movimento dito periódico, no qual o período, que é o tempo necessário para que ele tenha aqui, né, para que ele complete uma repetição nesse movimento aqui, vai ser sempre constante. Então, período, né, é exatamente o tempo necessário para que ocorra a repetição de um fenômeno. Ou seja, no caso aqui desse oscilador, é o tempo para que ele, ó, volte para cá. Tudo bem? Beleza? E, ainda assim, se não houver aqui uma força de resistência, a gente pode ir além. A gente pode dizer o seguinte, olha só. Aqui, ó, ele estava aqui numa certa altura. Passou aqui com velocidade máxima, ok? Maravilha. Ele vai subir, vai voltar para a mesma altura, para o mesmo nível aqui, ó, da massa A. No que ele descer, ele vai passar aqui embaixo, ó, com exatamente o mesmo valor de velocidade. Ou seja, essa velocidade aqui é uma velocidade do tipo máxima. Beleza? Então, a velocidade que ele vai passar aqui vindo é a mesma velocidade que ele vai passar indo. E essa velocidade é a máxima, né, atingida por esse objeto aqui. Vou até colocar aqui, né, que ele está passando aqui com uma certa velocidade. Ok? Beleza? Então, uma vez dito isso, repare que a gente tem que guardar aqui, ó, período é o intervalo de tempo necessário para que ocorra uma repetição de um determinado fenômeno que, no Sistema Internacional de Unidades, é medido em segundo. Tudo bem? Beleza? Então, vamos ao próximo quadro para que a gente possa falar agora do movimento harmônico simples. Tá legal? Então, vamos lá. Bom, então, dada essa breve introdução, eu vou falar com vocês sobre o movimento harmônico simples, tá? E esse movimento harmônico simples, a gente vai falar agora exatamente do oscilador harmônico, que nada mais é do que um sistema massa-mola. Beleza, o que é esse tal sistema massa-mola, então? Eu tenho aqui uma massa, um bloco, um objeto de uma determinada massa, e uma determinada mola de constante elástica K, que neste momento aqui, está relaxada, ou seja, não está deformada. O que eu faço então? Olha só. Eu, de fora, venho aqui, ó, pego esse bloco e puxo ele até a posição A. Beleza? Então trouxe ele aqui, estamos nesse desenho aqui agora. Tudo bem? Repare, quando eu fiz isso, o que eu coloquei nesse sistema? Acertou se você disse energia. Eu coloquei energia nesse sistema. E onde está, professor, essa energia que você colocou? Na deformação da mola. Tudo bem?
Então aqui esse bloco ele tem uma determinada energia elástica, ou melhor, essa mola tem uma certa energia elástica armazenada naquele momento. Tudo bem? Beleza. Aí o que acontece? Olha só, soltei. No que eu soltei, surgirá aqui ó, uma força do tipo elástica. Lembrando que a força elástica é aquela força que objetos elásticos exercem de modo a voltar aqui para a sua condição original, que é exatamente o seu modo de relaxamento. Tudo bem? Beleza. Nessa que eu soltei, lembre, essa mola estava armazenando o quê? Energia, certo? Ela vai doar essa energia para o bloco, de modo que aqui, olha só, nessa posição, quando o bloco passa por aqui, repare, ele está passando pela posição de equilíbrio. Bom, se ele está passando pela posição de equilíbrio, a mola não tem mais energia, certo? Beleza, cadê essa energia dessa mola? Bom, essa energia, ela foi transformada em energia cinética. E aqui, ela terá, esse bloco terá a velocidade máxima. Então, nesse momento aqui, neste exato momento, a força elástica é zero e a velocidade dele é máxima, ou seja, esse bloco só tem energia do tipo cinética. Beleza. Aí o que acontece? Olha só, a partir desse momento, porque a primeira lei de Newton diz que um corpo tende a manter o seu movimento, o seu estado de movimento, seja ele parado ou movimento uniforme, até que atue sobre ele uma força externa. Tudo bem? Então, olha só, repare, aqui não tem força atuando no bloco. No entanto, ele vai continuar se movimentando. Se ele vai continuar se movimentando, pessoal, olha só, a mola, a partir dessa posição, começará a ser comprimida. Ora, se a mola será comprimida, ela está no seu estado de relaxamento? Não. Se ela não está no seu estado de relaxamento, significa que ela passa a exercer uma força. Essa força é contrária ao movimento desse objeto. De modo que essa mola aqui, a mola vai desacelerar este objeto. Falando em termos de energia, repare, quando a mola fizer a força assim, ó, porque é o que ela vai fazer, é uma força contrária ao movimento dele, tá? Então, quando esse bloco, daqui da posição 0 até a posição menos A, esse bloco está sendo desacelerado pela força elástica, que vai crescendo conforme a posição, conforme o bloco avança aqui, rumo aqui à posição menos A. O que acontece? Aqui na posição menos A, a força elástica será máxima. E se a força elástica é máxima, ela tem a máxima deformação. Se ela tem máxima deformação, significa que ela parou o bloco. Se ela parou o bloco, significa que ela pegou novamente toda a energia que ela doou anteriormente para o bloco. Lembrando que aqui nós estamos falando de um sistema do tipo conservativo, ou seja, não existe atuação de força externa, retirando energia desse sistema. Desse modo, repare, esse cara aqui, esse bloco, ele estará nesse ponto, ele terá, na verdade, nesse ponto, velocidade zero. Ele para, então, na posição menos A, porque a mola, ela guarda, novamente, toda a energia que outrora ela doou para o bloco. Beleza? E aí, o que acontece? Bom, já que isso aqui é um oscilador, isso aqui, esse bloco, ele vai voltar a ter exatamente, vai passar a se movimentar, vindo e indo, sempre passando aqui, com velocidade, alternando aqui velocidade máxima para a direita ou para a esquerda. Tudo bem? Dependendo ali do sentido do movimento, tá? Então, repare aqui, ó, esse movimento é repetitivo, certo? Opa, falei repetitivo? Falei que tem repetição? Falei. Se falei que tem repetição, existe um período. Ora, se existe um período, você concorda que ele vai descrever esse movimento aqui com uma certa frequência? Se ele vai descrever esse movimento com uma certa frequência, aproveito para falar sobre a definição de frequência para você. Frequência é o número de repetições de um fenômeno num determinado intervalo de tempo. Bom, como calcular a frequência? Frequência é N sobre ΔT. Quem é N? N é o número de repetições. O N, como é um número, ele não tem unidade. Então a gente associa o 1 a essa unidade. Tudo bem? Aqui, ó, a SN, tá?
O intervalo de tempo, ΔT, no sistema internacional, ΔT é medido em segundos. Tudo bem? E a frequência? Você vai perceber que a frequência é resultado da divisão desses dois números. Se é resultado da divisão desses dois números, a frequência ela tem essa unidade aqui no sistema internacional, 1 sobre S. 1 sobre S é comumente chamado de Hertz, que é a unidade Hz. Tudo bem? Então, Hz é a unidade Hertz. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, repare, se esse bloco ele completar uma repetição, você sabe que uma repetição ocorre num tempo característico chamado de período. Repare, então, que existe uma relação entre frequência e período e essa relação está aqui demonstrada para você. Tudo bem? Então, pessoal, olha só, frequência, existe relação entre frequência e período, porque frequência é o número de repetições de um determinado fenômeno, um determinado intervalo de tempo. Tudo bem? Então, pessoal, por hoje é só. Saudações e até a próxima.